Mesmo que Dogman seja uma obra infantil muito boa, a gente tem que admitir que a história de um cachorro que tem sua cabeça costurada no corpo de um humano é bem bizarra. Mas você sabia que é muito provável que esse personagem tenha sido baseado em uma tragédia do passado? A produção de sucesso da DreamWorks sobre um policial e um cão que se tornam um só depois de uma cirurgia é baseado em uma série de livros escritos e desenhados por Dav Pilkey, que também é conhecido por ter criado as aventuras do Capitão Cueca. Só que um possível segredo do cartunista é que existem grandes chances dele ter se inspirado em relatos bem antigos, de algo que aconteceu por volta de 1830, com um garoto de nome desconhecido e um cão chamado Greg. O mesmo do cachorro que nos livros e no filme teve a cabeça arrancada do corpo para ser colocada em um policial. Vai se ajeitando no sofá e pega sua pipoca. Tá começando mais um Teen Videos. Nos dias de hoje, grande parte das crianças tem o direito de passar o tempo estudando e se divertindo, mas isso não era uma realidade no século XIX. Na década de 1830, o trabalho infantil infelizmente era algo muito comum. As crianças eram tratadas como adultos em miniatura e tinham que trabalhar demais, mas assim como os próprios adultos desse tempo, as condições eram bem precárias e eles ganhavam muito pouco. Essa também era a realidade do garoto dessa trama. Por ninguém saber o seu nome real, a gente vai o chamar de Knight. Como muitas outras crianças da sua idade, ele passava o dia trabalhando em uma fábrica industrial e voltava para casa somente para dormir. Isso se a gente puder dizer que o lugar onde o Knight morava poderia ser considerado uma casa, já que ele vivia em um pequeno alojamento fornecido pela empresa onde trabalhava e onde vários outros empregados mirins também ficavam. O quarto onde ele dormia também era utilizado por outros 5 meninos, ou seja, não tinha nenhuma privacidade. Ainda assim, aquilo era o que ele tinha a oportunidade de ter, já que ele não tinha mais pais. E a única opção que tinha seria dormir na rua. Seu pai, inclusive, era um policial que faleceu enquanto trabalhava. Já a matriarca da família pegou tuberculose não muito tempo depois, e como os tratamentos da época não eram muito acessíveis, ela rapidamente perdeu a vida. Inspirado pelo pai, Knight sonhava em se tornar um policial quando crescesse, para lutar contra o crime e, claro, ter uma qualidade de vida melhor. O único amigo que o Knight tinha era um cachorro de rua, que encontrava a caminho do trabalho, o Greg. O menino sempre alimentava o cão com um pouco do pão que comprava para ele mesmo comer, apesar de não ser de fato o dono do animal. Até porque levar um cachorro para sua casa era totalmente proibido. Os outros rapazes que trabalhavam no lugar não entendiam por que o Knight gastava parte da própria comida com o cachorro, ainda mais porque muitas vezes eles só conseguiam comer um único pão durante o dia, por falta de dinheiro. Isso os irritava. Afinal, se Knight estava disposto a dar parte da sua comida para alguém, por que não dar para os seus colegas? Era um sentimento que até dá para entender, não é? Mas isso mostrava como a maioria das pessoas daquela época não considerava que os animais também sentem fome e solidão. Por esse motivo, Knight sofria bullying dos seus colegas de trabalho. Os outros meninos que trabalhavam na fábrica sempre falavam mal do Knight pelas costas, espalhando piadinhas e rumores sobre ele, e pregavam peças de mau gosto, que faziam com que o menino fosse motivo de chacota por todo o mundo da fábrica, até mesmo entre os adultos. Tudo o que falamos até agora mostra que a vida do pobre coitado era terrível, não é? Mas por incrível que pareça, o Knight se sentia feliz na maior parte do tempo. E isso se devia justamente ao Greg, com quem ele brincava no seu pouquíssimo tempo livre. Na sua imaginação, os dois eram policiais muito destemidos, que sempre estavam lutando contra bandidos e salvando o dia. Por ainda ser muito inocente, o Knight achava que o Greg de fato também poderia vir a se tornar um policial quando crescesse, mesmo sendo um cãozinho, sendo que até mesmo os cachorros utilizados por policiais para farejar pistas são treinados desde pequenos. Inclusive, se você também adora cãezinhos como a gente, comenta aqui embaixo #dog. A verdade é que, assim como a maioria das crianças pobres dessa época, Knight não estava destinado a ter uma vida muito boa, mesmo quando crescesse. Claro que com muito esforço e um pouco de sorte, ele poderia ter uma virada e evoluir profissionalmente, mas você logo vai entender o motivo dele infelizmente nunca ter essa oportunidade. Tudo começou no que parecia ser mais um dia comum na fábrica. Knight não tinha a mínima ideia de que seus colegas de trabalho estavam se preparando para pregar nele a maior peça de suas vidas. Só que não se tratava de fato de uma piada.
e sim de um ato absurdamente cruel. Ele só percebeu que tinha algo de errado quando não encontrou o Greg no caminho para o trabalho e suspeitou imediatamente dos seus colegas ao notar que eles tinham chegado mais cedo. Quando foi confrontá-los, eles revelaram que tinham escondido o cãozinho em algum lugar da fábrica e que Knight teria que encontrá-lo antes que algo muito ruim acontecesse. Palavras deles. Como resultado, o menino saiu correndo pela fábrica à procura de Greg. Todos riram ao ver ele correr desesperadamente em zigue-zague pelo local. E por mais que ele dissesse que estava procurando por um cachorro, todos afirmavam não ter visto nenhum cão. Seu chefe tentou pegá-lo para brigar, por não estar trabalhando, mas o garoto fugiu e continuou procurando por seu amigo. Knight procurava em todos os lugares da fábrica onde um cachorro poderia ter sido escondido, mas não encontrava o Greg de jeito nenhum, até ouvir um latido desesperado e perceber que o som vinha de dentro de uma caldeira a vapor. Uma máquina muito presente em fábricas industriais e que serve para alimentar motores movidos a vapor. Os colegas de Knight tinham dado um jeito de abrir a caldeira e colocar o pobre cachorro lá dentro, antes que outros funcionários ligassem a máquina. Mas agora que ela estava ligada, o cãozinho devia estar morrendo por conta do calor em excesso acumulado dentro da caldeira. Knight sabia bem disso. Numa tentativa de salvar seu único amigo, tentou abrir o aparelho. Só que o que nem o Knight nem seus colegas pensaram é que as caldeiras a vapor são extremamente perigosas e podem entrar em mau funcionamento com a menor das alterações, como uma tampa mal encaixada. Naquela época não tinha muitas inspeções nesses aparelhos e os funcionários provavelmente não tinham checado se estava tudo nos conformes depois dos colegas de Knight terem prendido um cachorrinho lá dentro. No momento em que o menino tentou abrir a caldeira, a máquina simplesmente explodiu. Pois é, esse tipo de acidente era muito comum naquela época e causou o fim de muitas pessoas. Tanto Knight quanto Greg faleceram depois do incidente, e as crianças envolvidas naquilo foram demitidas, não por terem causado a morte de uma pessoa e de um animal, mas por terem danificado um aparelho da fábrica. Elas provavelmente tiveram que viver nas ruas depois disso, e certamente também viveram vidas curtas e infelizes. Foi dessa forma que as vidas das versões verdadeiras de Knight e Greg acabaram. Mas se você pensa que esse é o fim dessa trama, pode ter certeza que você está enganado, porque a parte mais bizarra, a que fez Dav Pilkey se inspirar nela para criar uma série de livros de sucesso, só aconteceu depois do fim da vida do menino que sonhava ser policial e do cachorro que foi seu melhor amigo. No século XIX, a medicina como a gente conhece hoje ainda estava começando a ganhar forma, e nem mesmo os estudiosos tinham certeza de como as coisas funcionavam. Por isso tinha alguns médicos ou cientistas que faziam estudos bem diferentes e radicais para obter resultados. Os corpos de Knight e Greg foram obtidos por um desses médicos, que os comprou de um funcionário da fábrica, que tinha ficado encarregado de limpar a bagunça deixada pela explosão. O médico fez uma autópsia nos corpos e percebeu algo muito impressionante. O corpo do menino tinha sofrido danos sérios, mas sua cabeça estava quase intacta. Enquanto isso, o corpo do cachorrinho não tinha muitos danos, ao contrário de sua cabeça. Isso fez com que o médico tivesse uma ideia macabra: juntar os pedaços bons dos corpos dos dois e tentar utilizar produtos químicos e eletricidade para fazê-lo voltar à vida, inspirado no livro Frankenstein, que tinha sido lançado há poucos anos e era muito popular na época. O médico tinha certeza de que o que tinha restado dos corpos estava conservado o suficiente para que aquela ideia maluca funcionasse. Já a gente tem certeza de que você deve se inscrever no canal para continuar recebendo os nossos vídeos. Que tal? Acho que encontrei nosso bilhete da alegria. Como você talvez tenha percebido, o médico não iria colocar a cabeça do cachorro no corpo do garoto. Eram a cabeça de Knight e o corpo de Greg que estavam conservados. Ou seja, o plano do médico seria criar um cachorro com a cabeça de um ser humano. Não seria um Dogman, mas sim um Man-Dog. A ideia era tão desumana que nem mesmo a comunidade científica da época aceitaria uma pesquisa dessas. E é exatamente por isso que esse médico fez tudo em segredo e só pretendia mostrar sua descoberta ao mundo se desse certo. E sim, ele teve a coragem, ou melhor, loucura, de seguir em frente com o projeto e costurar a cabeça do menino no corpo de Greg, criando uma das maiores aberrações que poderiam ser feitas pela humanidade. Só que o sucesso do experimento parou aí.
Produtos químicos e eletricidade não foram suficientes para dar vida a essa criatura. A aberração era só um pedaço de carne assustador. As partes de humano e cão não se ligavam perfeitamente. Nossos corpos rejeitam até o sangue humano de um tipo diferente do nosso. Imagine então o corpo inteiro de um cãozinho. Apesar de ter tentado várias e várias vezes de diferentes formas, o médico nunca conseguiu fazer ele ganhar vida. E talvez seja melhor assim. Essa criatura jamais seria feliz se vivesse. Por ter falhado, ele não divulgou a experiência, mas o caso de alguma forma acabou vazando e sendo divulgado por um jornal local. Só que até onde se sabe, o edifício da empresa que publicava esse jornal acabou sendo fechado depois de um incêndio que destruiu praticamente todas as edições da revista, logo depois da notícia sair. Teorias dizem que o médico causou o incêndio como vingança, já que sua carreira foi destruída devido à notícia. Por isso a edição que falava dessa notícia se perdeu no tempo e virou uma raridade que a gente nem sabe se ela de fato existe. Como a história sobreviveu apenas pelo relato das pessoas, a maioria das informações sobre o que aconteceu também foi esquecida, como o nome das pessoas envolvidas. Sendo assim, é simplesmente impossível ter certeza de que isso tudo de fato aconteceu. Mas se um dia for encontrada a edição do jornal com essa notícia, ou então o corpo do Man Dog, a gente vai saber que era verdade esse tempo todo. Também não se sabe se foi uma coincidência ou uma inspiração direta, mas os próprios fãs do Dogman criaram uma versão mais próxima do que aconteceu na realidade, em que o policial teve sua cabeça colada no corpo do cachorro, ao invés do contrário. É assustador saber que isso também pode ter acontecido na vida real, não é? Estamos deixando 2 conteúdos bem legais na sua tela. Quer continuar com a diversão? Então escolhe um deles. Valeu e até a próxima!